Olá, meus queridos e amados irmãos do Frei Anselmo. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, me dirigindo a vocês, para nós conversarmos um pouquinho sobre os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. E queremos trabalhar hoje, né, dando sequência a esse projeto que o Frei Anselmo está desenvolvendo, que é o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. E a lição que iremos trabalhar hoje é a lição de 174. Essa obra, como vocês já devem saber, ela é editada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Perdão, gente, tem um pouco de falha aqui, então eu vou dar uma tossidinha, tá? Essa lição 154, ela tem como título o seguinte tema: renunciar. Né? Renunciar. O que será que Emmanuel está se referindo quando deu esse título a essa lição? A que será que ele está se referindo? O que nós devemos renunciar em nossa vida? Certo? Então, esclarecer um pouco, né, para vocês, eu também gosto de falar nas minhas palestras, nos meus bate-papos, sobre esses ensinamentos de Jesus, é como Emmanuel gosta de proceder. Emmanuel busca, né, lá na Escritura Sagrada, na Bíblia, o ensinamento do Cristo. E dentro desse ensinamento, né, do Cristo, ele produz um texto, através das mãos do Espírito, e que amplia esse ensinamento, esclarece a nós sobre esses ensinamentos. E Emmanuel, para trazer essa lição para nós, renunciar, a gente vai descobrir o que ele está se referindo, ele buscou esse ensinamento de Jesus. Eu vou trazer aqui para vocês agora. Este ensinamento. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 29, que diz assim: E todo aquele que tiver deixado, ou seja, renunciar, pazes, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Bem, meus queridos, para a gente entender bem a lição de Emmanuel, é o que eles entenderam, o que ele quer que nós renunciemos, a gente tem que se contextualizar. Né? Antes, no capítulo 19 do livro de Mateus, né, Mateus traz para nós, primeiro, um ensinamento de Jesus a respeito do divórcio. Os fariseus tentam questionavam quanto à lei de divórcio estabelecida por Moisés, né? E Jesus traz, no capítulo 19, versículo de 1 a 12, ele fala sobre o divórcio. E depois, ele dá, ele dá seguimento, né, para os seus ensinamentos e fala e dá exemplos para nós, né, de como entrar no reino de Deus. Isso está nos versículos de 13 a 30, que engloba esse trazido aqui por Emmanuel, né? Que é o capítulo 29. E, então, esse contexto que ele está me dizendo aí está dentro do quê? De como devemos nos proceder para
entrar no reino dos céus, para herdar, né, a vida eterna. Mas, veja bem, meus queridos, isso soa um pouco estranho para nós. Soa um pouco estranho quando Jesus nos orienta a gente a deixar, a renunciar a nossa casa, nossos irmãos, os nossos pais, os nossos filhos, as nossas terras, né? Por que que isso soa estranho? Porque tudo isso que ele está dizendo para a gente deixar foi dito por ele mesmo como coisas sagradas, certo? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 23, que tem como título Estranha Moral, é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que trata algumas falas de Jesus que talvez tenham sido mal interpretadas. Este ensinamento está dentro deste capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Evangelho esclarece para nós o que de fato Jesus estava querendo dizer com esta fala, que normalmente é mal interpretada. Tá? Muito bem. E tem também, né? Porque o que acontece? Nessa passagem aqui, ele é interpelado por Pedro. Pedro pergunta a ele, e nós, mestre, que deixamos você, né? Deixamos tudo para seguir você. Aí que ele fala dessa forma. Né? Aqueles que deixaram, vocês, e mais aqueles que deixaram, seus pais, suas mães, seus irmãos, seus filhos, em meu nome receberão a vida eterna. Esclarece isso para mim. Mas, no livro Boa Nova, não sei se é de conhecimento de todos que estarão me ouvindo, né? Mas é um livro maravilhoso. Lá no capítulo 12, Jesus esclarece a Pedro exatamente qual é a renúncia que ele está se referindo nesta passagem. Então, no livro Boa Nova, já nos dá uma dica, um esclarecimento do que Emmanuel está trazendo para nós. Tá? Emmanuel vai trazer, vai ampliar esse ensinamento e vai nos esclarecer a respeito dessa fala de Jesus, que não foi bem entendida na época. Talvez, desculpa, gente, talvez até mesmo por traduções equivocadas, né? Traduções do Evangelho de Mateus em outras línguas, enfim, uma série de hipóteses que possam ter contribuído para a tradução ser dessa forma. Bom, e vamos então à lição de Emmanuel, tá? Vamos então à lição de Emmanuel, os ensinamentos que ele traz para nós. E Emmanuel inicia da seguinte forma. Neste versículo do Evangelho de Deus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Até aqui está tudo bem. O dever de renunciar aos bens mundanos para alcançar a vida eterna. Não, peraí. Renunciar o pai, a mãe, os filhos, são bens só do mundo? O que será que, que Jesus está querendo dizer com isso? Renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. E ele continua. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmão do mundo. No entanto,
é necessário esclarecer como renunciar. Aí está o X da questão. Emmanuel, como vai nos trazer, nos dizer, né, esclarecer sobre essa ação e como devemos renunciar a todos esses conceitos divinos que é a família. Família é coisa de Deus, né? Mãe, pai, né? O próprio Evangelho diz isso, honrar pai e mãe. Né? O próprio Evangelho diz que nós devemos, temos, temos responsabilidades para com os filhos. E nós somos uma família, né? Toda a humanidade. Então, como que a gente pode renunciar a Deus? Emmanuel vai nos esclarecer. Como Jesus esclareceu a Pedro no livro Boa Nova, no capítulo 12. Ele diz que o interesse, podemos buscar essa leitura. Vamos continuar. E continuando, gente, Emmanuel começa esclarecendo para nós o seguinte: Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederam por amor e seu nome. Proceder como? Ele vai explicar. À primeira vista, ou seja, o alvitre, ou seja, a opinião divina, né, parece contrassenso. Né? A opinião de Jesus parece um contrassenso, como eu acredito aqui. Contraria coisas sagradas já ditas por ele. Porque Emmanuel vai citar agora. Ó, como olvidar, ou seja, como esquecer os sagrados deveres da existência, se o Cristo veio até nós para santificar. Como a gente vai esquecer ensinamentos trazidos por eles em relação à família, em relação aos pais, em relação aos filhos, em relação à esposa, né, que são, né, deveres sagrados. Como a gente vai esquecer disso e abandonar tudo isso em seguida? Tá? Então, é um contrassenso, como já foi dito aqui. Vamos em frente e ver que a lição vai nos abrindo a nossa, esclarecendo como nós devemos conduzir isso. E o real significado sobre renunciar a esses. Continuando. Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Ou seja, muitos não souberam entender bem este ensinamento. E agiram de que forma? Ele vai escrever agora. Numerosos amantes de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo de obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo. Então, vamos falar primeiro um pouquinho de o que ele quis dizer com esses irmãos que recolheram-se ao claustro. Ou seja, muitas pessoas se isolaram, se recolheram, fugiram do convívio em sociedade. Nessa fala de Jesus. Eu vou lá ficar só em contemplação, ficar só em meditação, e esquecer que está em volta de mim. Né? Nós não viemos aqui para isso. Nós temos um propósito aqui na nossa encarnação. É passar por provas, né? E às vezes por expiações enviadas por Deus para proporcionar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento como espírito, desenvolvimento, desenvolvimento tanto moral como intelectual.
E quando você se isola, você está fugindo dos nossos propósitos divinos aqui como encarnados. Nós temos uma missão aqui conosco. Nós não somos espíritos missionários. Nós temos uma missãozinha pequenininha conosco. Que missão é essa? Nós temos, na realidade, duas. A primeira é com a nossa evolução espiritual, tanto moral como intelectual. A segunda é servir a quem? A quem nos rodeia. Exatamente isso que Jesus está sugerindo que nós nos afastemos. Mas a gente vai entender que não é isso que Jesus quis dizer. Bom, e o texto agora fala da própria renúncia do Cristo, né? Como ele renunciou para com os seus, aqueles que o acompanhavam, né? Como ele procedeu para com todos que o acompanhavam. Vamos ver aqui, ó. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Ele está falando dos apóstolos, né? Que na sua crucificação, no seu martírio, o abandonaram. Tanto que ele falou a Pedro: Pedro, você me negará o terceiro cantar de galo. E foi o que aconteceu, né? Mas ele virou as costas para Pedro. Ele renunciou a Pedro. Não, ele apareceu a eles depois, em espírito, né? Com uma gloriosa ressurreição. Continuando, não obstante, né? Ou seja, apesar das hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou muito das criaturas. Então, Jesus veio aqui, nos deixou um legado de como devemos conduzir a nossa vida para o quê? Para a nossa salvação. Ele é o nosso modelo de vida, tá? Enviado por Deus. Ele deixou que, ó, você tem que agir assim, que está no seu evangelho. Então, até para quem o crucificou, ele deixou esse legado, para que nos desse buscar a sua salvação, a sua evolução, a sua mudança, e um dia buscar o reino dos céus. Então, esta é a renúncia do Cristo, percebe? É se aproximando daqueles que o abandonaram, da maneira que eles eram, da maneira que eles eram, tá? Continuando. Observemos, portanto, o que apresenta renunciar por amor ao Cristo. Aqui está a pérola da lição, vamos ver isso. Ele vai nos ensinar aqui o que de fato é renunciar por amor ao Cristo. Então, está aqui, ele diz, é perder as esperanças na terra, conquistando as do céu. Olha, que esperanças que a gente tem que perder para conquistar as do céu? Ele vai dizer aqui para nós. Ele diz para nós, ó, se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de teres melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles, todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Percebe a renúncia que Cristo está nos ensinando aqui? É que nós aceitemos, né? Que nós deixemos de lado a esperança de ver aquele irmão
numa condição, digamos assim, menos favorável, numa condição menos iluminada, mas que ele não tem condição, não quer melhorar, não quer se modificar, que nós aceitemos as suas imperfeições e nos aproximemos mais ainda deles, nos unimos mais ainda. E quando tivermos oportunidade, sim, trabalhar juntos, no aperfeiçoamento, todos unidos com Jesus. Esta é a renúncia que Cristo está se referindo em relação aos pais, aos filhos, à esposa, à família, aos amigos. É renunciar à esperança de vê-los modificados, melhorados, e aceitá-los como eles são, e respeitar o livre-arbítrio deles e o progresso no tempo deles. Porque Deus dá a eternidade para nós, para conquistarmos um lugar em seu reino. E assim nós devemos agir com os nossos. A renúncia que o Cristo quis dizer naquele sentido é, é esta, renunciar, né, a esperança de ver talvez o irmão melhorando. É desta forma que ensina a Pedro o capítulo 12 do livro do Plano. Está bem, meus queridos? Vamos ver. Continua. Acaso não encontras compreensão lá? Os amigos e irmãos são diferentes e ruins? Permaneça ao lado deles, mesmo, mas esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que são perfeitamente contigo. Né? E a gente se colocar naquela condição de espera. Vamos esperar os melhorados, que um dia eles estarão conosco, porque eles são nossos amados. Tá? E continuando. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo todo o bem por dedicação ao mesmo. Olha o que ele fala aqui. Fazendo-lhes todo o bem por dedicação. E somente com semelhante renúncia alcançarás, né? É saber compreender aqueles que não são, respeitar o seu limite, é estender a mão sempre para ajudá-los, mas respeitando a eles. Esta é a renúncia que Jesus, né, propôs neste ensino. E assim, meus queridos, eu espero que vocês reflitam sobre esses ensinamentos, se vocês de fato estão renunciando aos seus do modo que Jesus quis nos ensinar e que Emmanuel veio aqui nos esclarecer. E assim, encerrando o nosso bate-papo, eu deixo aqui para vocês um abraço fraterno do amado Mercedes Cruz, seu sorriso amigo, e que Deus nos abençoe, ilumine e guarde. Beijo no coração de todos. Fiquem na paz de Cristo.